Boa noite. Estamos aí chegando no nosso último dia de encontro. Eu vou explorar um conjunto grande de coisas e eu acho que cada uma delas mereceria uma aula só, né? Só sobre falar sobre cada uma das etapas que a gente vai desenvolver hoje, mas no fundo a ideia geral para essa nossa apresentação aqui, as nossas apresentações é essa, né? É desvendar, é simplesmente a gente fazer introduções para que as pessoas possam ter maior interesse e poder buscar, né, um maior aprofundamento em todas essas áreas que a gente está apresentando. Então, eu vou começar a apresentar. Então, o nosso encontro de hoje, a gente já começa, né, com uma definição de algo que vocês, quem já está na área, ouve isso todos os dias, e quem não está na área, né, é um jargão aí usual dessa área de criptomoeda, né, que é o que a gente chama de DeFi. Né? DeFi, muita gente fica falando o tempo todo DeFi. No fundo, DeFi significa finanças descentralizadas. Né? O que é DeFi? No fundo, DeFi, tá, não é nada palpável, tá? É um movimento, né? É uma ideia, de modo que você pensa dentro desse movimento como se você acha importante, né, a ideia de que o sistema financeiro deva ser descentralizado, né? Não deve ser controlado por uma entidade, por um governo ou por um grupo. Então, toda vez que você pensa, né, em termos de criar tecnologia associada a um sistema descentralizado, a gente, então, chama isso de DeFi. Tá? Então, você, no fundo, quem vai prover, né, tecnologia associada aos DeFi vai estar criando alternativas, né, aos sistemas financeiros tradicionais, tá? Coisas novas. Então, há uma gama praticamente de tudo aí novo associado a esse movimento de sistemas descentralizados financeiros. Tá? Você vai incluir aí um monte de coisas, trocas, serviços e uma variedade de coisas imensas associadas sempre, né, a sistemas descentralizados, que não há um controle geral, um controle sobre tudo. Né? Não existe uma entidade que vai controlar essa tecnologia. Né? E a partir daí, então, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, né, em vez de trabalhar com aquelas exchanges, né, o que a gente viu, aquelas corretoras, como eu mostrei lá, né, Binance, mercado Bitcoin, várias corretoras que são centralizadas, há uma possibilidade de se fazer, né, corretoras que sejam totalmente descentralizadas. Né? E qual é a vantagem disso? Existem várias vantagens. Né? Primeiro, é o anonimato. Né? Você não vai ter necessidade de você estar fazendo controle sobre você, ou seja, apresentar seus dados, informação, as pessoas não vão, né, tá lá. Você abrir uma conta, quando você abre uma conta numa corretora, ou num banco, ou em qualquer lugar, você, né, eles pegam lá todas as suas informações e seus dados. Quando você pensa do ponto de vista de um exchange, uma corretora descentralizada, não precisa absolutamente de nada disso. E outra coisa muito importante também é que, nesse sentido, o ativo não vai passar, né, por um intermediário. Você, na hora que você vai transferir um recurso para alguém, ou que você vai emprestar, ou você vai tomar emprestado alguma coisa, você não vai precisar passar isso para um intermediário, para um banco, para alguém. Você pode fazer isso diretamente para a outra pessoa. Então, contrário ao que a gente chama, né, das exchanges centralizadas, que são, né, propriedades privadas, tem um dono, supervisiona tudo, ele está olhando o que você está fazendo, né? Ele vai olhar e pegar os detalhes dos clientes. No caso, quando você tem uma exchange descentralizada, nada disso é necessário. Um exemplo que a gente pode falar, e o que eu gosto bastante, existem vários deles, mas uma das principais é a chamada PancakeSwap. Está aí o site, vocês podem entrar no PancakeSwap.
Qual é que é a ideia, a diferença? Quando você entra lá na corretora, você tem que fazer cadastro, fazer isso, fazer aquilo. Aqui não. Aqui não, numa exchange descentralizada, você apenas precisa conectar uma carteira. Né? Você tem uma carteira, a carteira, né? Aquela carteira lá que a gente falou na primeira semana, né? A carteira onde você vai ter as suas criptomoedas, e aí você conecta essa carteira aqui automaticamente, e a partir dessa conexão dessa carteira, aí você pode agora brincar. Né? Podem brincar, em certo sentido, né? Não é brincar, mas fazer, né? Por exemplo, negociar, né? Negociar as suas criptomoedas. Você pode vender uma moeda e selecionar outra e fazer sempre, né, trocas. Observe que você simplesmente só está conectando a sua carteira, não há nenhuma informação sobre você aí com relação a, por exemplo, você comprar ou trocar moedas. Então, é possível você trocar moedas, né, sem precisar absolutamente ter nenhum intermediário para fazer isso. Além disso, por exemplo, na Pancake você tem, né, uma possibilidade que a gente chama, né, de ganhar dinheiro ao fazer, né, participar de fazendas de liquidez. O que são fazendas de liquidez? É muito simples. Né? Toda vez que você vai fazer, por exemplo, aqui uma troca, como a gente viu antes, né? Uma troca de uma criptomoeda para outra, em princípio, né, você gasta um tempo para isso, porque você tem que jogar isso, tem que ser registrado lá no blockchain. Né? E aí, nesse caso específico, se você tem uma fazenda, se você tem liquidez para isso, você bota na sua carteira. Tá? Eu tenho, por exemplo, Cake e Binance. Então, eu boto Cake e Binance na minha carteira e jogo aqui na Pancake, na fazenda de liquidez da Pancake. E ele vai me dar 45% aí, em média, aí de ganhos anuais, tá? E eu, em troca, eu estou dando liquidez para ele. Na hora que alguém for comprar e vender Cake, trocar em Binance, ele não vai precisar estar, né, fazendo processos e associando isso a blockchain. Né? É muito mais rápido aqui os processos de troca. Tá? Então, você pode, por exemplo, ganhar dinheiro simplesmente participando de fazendas de liquidez, se eu tenho Cake ou Binance. Ou mesmo, né, se você não quiser participar de trocas de liquidez, você pode, inclusive, né, participar aqui também está associado à liquidez, mas também está associado ao blockchain, né, de alguns blockchains que não estão ligados à prova de trabalho, né, mas você pode também emprestar ao Pancake algumas moedas. Por exemplo, se você emprestar hoje o Pancake, você emprestar Cake, você tem aí a possibilidade de estar ganhando 72,6% ao ano de lucro, né, do tudo que você colocar aqui dentro do Cake. Tá? Então, você tem, observe, 72% não é pouca coisa. Né? Você vai agora, naturalmente, você está apostando no Cake. Né? Você está apostando na moeda Cake. Existem várias outras, aqui eu só estou botando um exemplo, mas você pode ir lá no Pancake e olhar lá várias moedas e ver algumas, se se interessar, né? E você emprestar, em vez de você pegar a sua carteira e deixar lá o recurso parado, você pode deixar o recurso numa exchange descentralizada e você vai estar recebendo dinheiro, né, por deixar esse recurso aí. Então, vocês vejam que há várias formas de você trabalhar, né, no caso, aí, quando você tem exchanges descentralizadas. Esse é um exemplo aqui que eu uso, o Pancake. Mas também, né, é possível vocês fazerem trocas ponto a ponto. Né? Vocês vão ver muito também esse jargão do P2P, né? P2P. Né? Você vai ver aí o P2P aí, trocas ponto a ponto. O que são trocas ponto a ponto? Né? No fundo, aí nesse caso, é você ser a instituição financeira. Né? Você vai estar conectado diretamente, né, como credor ou como, né, alguém que vai pegar o empréstimo, tá? E aí realmente não vai ter intermediário nenhum. Tá? Não vai ter nada ligado ao sistema bancário. Tá? Então, você pode ter, nesse caso de trocas P2P, você pode, nesse caso, ter um site intermediário, aí isso normalmente você pode ter, e ele vai definir algumas taxas, algumas coisas que eles vão ganhar para fazer essa intermediação, mas os termos de acordo, né, de empréstimos e de contratos, ela é feita diretamente entre uma pessoa e outra, tá? Entre um interessado e outro. Então, é uma outra forma nova e diferente aí, né, do que a gente está
acostumado. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, um caso aqui de uma exchange chamada KuCoin. Né? Essa KuCoin ela tem dentro da área dela, né, algumas exchanges têm dentro da área dela essa opção. Então, aqui eu tenho, né, vamos imaginar que você tem aqui do lado esquerdo as moedas. Então, eu tenho, por exemplo, o Tether, né, que é o dólar aqui, a stablecoin aqui ligada ao dólar, e eu tenho aqui, né, emprestar. Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, quanto eu quero emprestar, quanto tempo eu quero emprestar e fundamentalmente, a taxa que eu quero emprestar. Então, isso é interessante. Né? Eu proponho aqui uma taxa para emprestar o meu dinheiro. Aqui já tem as taxas de outras pessoas que estão propondo. Aqui. Então, eu proponho e os termos em dias, 7, 14 ou 28 dias. Eu coloco aqui, olha, eu quero emprestar dólar a uma taxa de 0,05 ao dia. Tá? E aí, o que acontece? Existe uma outra aba dessa, tá? Que é de quem quer, tá? De quem quer pegar emprestado. Tá? Então, o cara quer pedir emprestado dinheiro. Então, ele coloca aqui também, olha, eu quero botar emprestado no termo de 7 dias, tantos mil. E aí você, o sisteminha vai e olha, né, a partir do momento em que uma se junta e pega, né, um contrato que você propõe e o outro tem interesse, vocês então fazem o processo de empréstimo sem problema algum. Né? Aqui é interessante que o Roberto, inclusive, perguntou, mas e o dinheiro, né? E se você não devolver? Então, por isso é que nesse caso, né, você tem normalmente uma instituição aí por trás para ele, né, dizer, né, por exemplo, nesse caso específico, você tem que ter algum recurso aí guardado para que você possa pedir mais emprestado, para evitar essa questão realmente da pessoa pegar e ir embora. Mas existe essa possibilidade também do que a gente, né, vem falando com relação a problemas, né, associados ao DeFi, né, as finanças descentralizadas. Mais descentralizado do que isso, né, é difícil. Né? Você ser a sua instituição financeira, e é sempre possível acontecer isso sem aquela coisa de você estar pensando em banco, né? Em banco ou alguma instituição. Uma outra opção também são os aplicativos descentralizados. Né? Isso aí também é muito legal, isso aí tem muita coisa para futuro associado a isso, né? Muita coisa, inclusive, a gente vai falar algumas coisas com relação à parte educacional. Né? Então, se você agora pensa, né, num aplicativo que tem que ter código aberto e operar de forma autônoma, né, sem você ter uma autoridade. Então, você imagine, né, eu tenho um browser tipo o Chrome, que não seja de um dono, não seja do Google. Né? Eu posso fazer isso a partir de plataformas de blockchain. Então, você tem a possibilidade, existem, né, blockchains, por exemplo, o Ethereum é um deles, é o primeiro deles, e essa foi a grande sacada, né, do pessoal que criou o Ethereum, você ser possível de você, no fundo, o Ethereum é um grande computador, né? Ele é um grande computador e um computador descentralizado. Então, nesse sentido, você pode criar vários, né, aplicativos aí, no caso normalmente agora está na moda, como a gente vai ver daqui a pouco, jogos, né? Fazer jogos, fazer o que vocês imaginam que existe hoje, né? Redes sociais, já tem tudo isso aí associado a aplicativos descentralizados usando a tecnologia blockchain, né? Já usando, por exemplo, uma rede de blockchain. Né? Veja que tanta coisa legal aí, né, que a gente está aqui apresentando, e eu vou apresentar cada vez muito mais coisas aqui, e cada coisa dessa, como eu falei, pode ter, né, uma aula inteira de coisas aí para a gente discutir, muito tempo para a gente estar conversando, né, sobre esses assuntos, porque tem um mundo de coisas por trás. Aí um caso aqui, outro caso interessante, seguro. Né? Seguro é uma coisa que você normalmente vai lá e tem um banco, tem alguma seguradora para fazer isso. Né? Aqui você já tem, no caso aqui, você tem, né, uma seguradora, essa aí, insurance.io, tá? Que você próprio pode apostar, né? Você pode botar recursos para assegurar outras pessoas que estão querendo fazer seguro. Tá? Então, você tem a descentralização, inclusive, né, associada a seguros. Então, aqui você... deixa eu voltar aqui. Aqui, por exemplo, se você aposta, né, em seguros associados à Binance,
ao dólar da Binance, ao Tether, né? Então, você pode receber anualmente 27% se você, né, apostar aqui, no caso, não apostar, né, botar um seguro associado à rede Binance. Então, se a rede Binance tiver problema, você está lascado. Mas, se não, você vai receber aí 27,6% aí, quase 0,7% ao ano de recursos. Aqui em dólar, você está vendo aqui que você tem um stablecoin, você tem possibilidade de ganhar em torno de 40% em dólar ao ano, se vocês estão, no fundo, é o que as seguradoras, né, gostam. Né? E aí, no fundo, o que acontece? Pessoas, né, estão também entrando nesse sistema e comprando seguros, né, para moedas. Então, também existe essa possibilidade de você comprar o seguro se tiver algum problema na moeda e, ao mesmo tempo, há a possibilidade também de você botar o recurso, né, para investir em seguros. Então, veja que coisa, né, que loucura que está esse mercado financeiro mundial aí. Tá uma coisa muito interessante e efervescente. Né? E outra coisa mais interessante, né, não agora do ponto de vista do financeiro, mas no todo, né, é o que a gente chama de organizações autônomas descentralizadas. Tá? Então, isso é uma outra ponte. Dentro dos países, isso é uma loucura. Do próprio Brasil, isso é uma loucura. Né, que é você imaginar que você pode ter uma empresa, né, não uma empresa limitada, não uma empresa SA, não a MEI, nada disso, nada ligada a governo, né, mas você pode ter uma organização autônoma, né, onde as pessoas vão estar unidas dentro de uma organização, né, a partir, né, de um blockchain. Né, a partir de um blockchain. Então, você vai poder, a partir disso, criar um conjunto de regras. Né? Essas regras, né, que são chamados contratos, eles vão estar, né, dentro do blockchain. E aí você cria regras e planos de organização, e aí agora vem, né, em função do blockchain, você vai discutir e vai vamos dizer assim, vai ter associar, né, um certo consenso, né, e esse consenso ele tem vários tipos de empresas descentralizadas, e esse consenso, no fundo, é a regra, né, fundamental dela. Existem consensos em que, olha, quem pode falar mais é quem tem mais, né, recursos, ou não, e assim por diante. Isso vai ter muito a ver com as regras, né, e as decisões que são aprovadas. Esses consensos não necessariamente eles podem ser fixos, né, mas eles vão estar o tempo todo lá no blockchain, e aí o blockchain, como a gente já viu, é um livro de registro, um livro de registro imutável, e nesse sentido, né, toda a troca, todo a regra, os contratos que vão estar explícitos, né, são imutáveis. Né? Não há como você dizer que não tinha isso ou deixava de ter, porque está tudo específico e muito bem decidido dentro dos contratos em um certo blockchain. Veja que também é uma outra perspectiva, é uma outra possibilidade. A área de direito, nessa área aqui, em todos os países, né, tá efervescente também. Quem for da área de direito pode se especializar, inclusive, né, nesse tipo de empresa, né, que é algo bastante novo e algo que bastante polêmico, né, no sentido dos países e das regras que estão associadas a cada país. Existem hoje organizações descentralizadas, e aí ela é extra-país. Né? Essas organizações descentralizadas ainda têm essa vantagem, porque quando você, por exemplo, vai abrir uma empresa, você tem que abrir uma filial aqui, num país que tem as regras daquele país, ali tem outra regra do outro país, e assim por diante. Então, você, no caso, né, aqui agora não, você pode criar uma empresa agora mundial, né, com regras que vocês definem e dane-se os governos. Né? E isso há uma grande preocupação. Você vê que em tudo isso ligado à blockchain, você tem uma ideia, né, global, de globalização, uma ideia que está um pouco acima do ambiente, né, nacional, né, das leis governamentais ou leis associadas ou de interesses particulares. Né? Então, vejam que tem
essas nuances, né, associadas a dentro dessa perspectiva. Veja que interessante, eu tenho aqui, por exemplo, você pode aqui entrar no aragon.org, ela própria agora é um aplicativo descentralizado que cria empresas descentralizadas. Né? Veja que a coisa é muito legal. Então, você pode criar a sua própria empresa descentralizada, sua organização autônoma. Tá? A partir de quê? De um aplicativo descentralizado. Olha que legal. Né? Olha que legal. Então, vocês dão uma olhada aí, tá? O Aragon, se quiser se aprofundar. Então, eu sempre estou... Né? Eu sei que hoje é uma coisa muito complexa, é outra área também, outra coisa que a gente gastaria um dia inteiro para debater, mas eu estou buscando dar mais ou menos, desvendar, né? E dando aí algumas ideias de possíveis idas de aprofundamento. No caso aqui, vamos lá construir, né, uma DAO, está aí, né, DAO, né, está aí o site. Né, e aí vamos para frente, que atrás vem gente. Né, e aí você tem, hoje, o que a gente chama, a gente fica toda hora falando, né, da palavra token o tempo todo, né, token. Aí eu trouxe aí rapidamente, falando um pouquinho sobre o que é isso, está associado a esse token, né? No caso aqui, né, do jargão, né, da área de blockchain, da área de criptomoeda. No fundo, token é um ativo digital. Né? É aquela coisa, aquela transformação em dígito, né, em digital, em algo que você vai representar um ativo real. Né? Você vai representar um ativo real. Então, vários tipos de ativo podem ser, que a gente chama, tokenizados. Então, você pode tokenizar um imóvel, uma obra de arte, uma porcentagem de uma propriedade. Você pode tokenizar, por exemplo, aqui você vê que vários clubes hoje já têm os seus tokens, né? Eles usam tokens, clubes que criaram seus tokens para que a torcida possa, né, em função da quantidade de tokens que tem, né, chega lá, dizer que se acha interessante a isso ou aquilo e assim por diante, ou até mesmo, né, investir no clube para comprar novos jogadores ou receber recursos associados à venda de jogadores. Então, você pode, né, ajudar um clube, botar recursos para aquele clube e esse clube comprar um jogador e o recurso que o jogador depois, né, que ele ganhar da venda do jogador, vai para quem comprou. Então, é sempre possível você, então, criar, né, tudo que você tem no mundo real, você pode tokenizar, né, que é a história de criar um token, um ativo digital. No geral, aí, necessariamente, para o nosso ecossistema, né, colocar isso sempre associado a um blockchain. Né, você ligar a uma rede de blockchain e aí você, então, tem um token daquele ativo, de várias formas que vocês desejam. Né? Então, existem várias formas e hoje, no fundo, é o que está acontecendo no mundo. No fundo, se você perceber, praticamente tudo sendo tokenizado. Tudo que você pode imaginar está sendo criado tokens, né? No fundo, né, em vez, por exemplo, se você vai criar uma empresa, em vez de você ter que pegar, eu quero receber recursos para criar uma empresa, colocar ações, abrir, não. Você pode, por exemplo, oferecer isso, não no mercado de ações, mas você pode oferecer isso criando um token. Tá? Você pode criar um token e dizer, olha, aquela empresa eu vou criar, que é o chamado ICO, né? Aí você tem o IPO e o ICO, que é a criação dos tokens. Então, você vai agora criar um token e vai negociar não numa bolsa de valores, mas nos exchanges de criptomoedas. Né? Aí também tem outra coisa muito interessante ligada a isso, é que você não tem, né, aquelas amarras legais de criação por exemplo, de botar uma ação dentro de uma bolsa de valores. Aqui não tem amarras nenhuma. Por isso, né, que é um espaço também grande de muito roubo, né? De muita gente que faz isso de maneira para enganar as pessoas. Né? Muito token, muita maluquice que é criada e as pessoas entram nessa furada porque não há nenhuma regulação sobre isso. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Já existem, né, milhares e milhares de tokens aí associados a blockchains que são
na verdade, só coisas para tirar o dinheiro das pessoas, né? Não tem nada por trás. Então, é sempre importante, ao comprar um token, a analisar essa perspectiva do token, vocês, né, sempre, né, fazer uma análise muito profunda antes, muito profunda, porque não há nenhuma regulação. Observem, se você criar um token, antes do token, você criar uma organização internacional, né, descentralizada, aí não há nenhuma regulação, tá? Não há nenhuma regulação associada a isso. Então, o token pode ter um preço subir num dia e no outro dia não valer absolutamente mais nada. Não valer absolutamente mais nada. Tá? Então, no fundo, tem que tomar muito cuidado e isso é onde a gente se preocupa bastante, né, com os novatos, né, e as novatas que entram na área. E aí, né, uma área todo mundo provavelmente já está ouvindo falar, né, que são as chamadas NFTs, né, que são chamados tokens não fungíveis. Então, existem tokens, e aí a ideia, o que é então a NFT? O NFT é um token. Qual é a propriedade dele? Ser não fungível. E o que é isso, então? O que é uma coisa fungível para poder entender o que é não fungível. Então, fungível é uma propriedade fundamental da moeda. Né? O quê? Né? Que cada unidade é exatamente igual a outra unidade. Não há diferença. Então, se eu tenho até as moedas têm, né, um código lá de cada moeda que é um pouquinho diferente, né, as cédulas, né? Mas se você tem uma cédula, ela é exatamente igual a outra cédula. Né? Essa é a ideia do fungibilidade. Não adianta, se eu tenho um Bitcoin, não é igual, tem que ser igual ao Bitcoin que Ricardo tenha, que Roberto tenha, que Guilherme, ou quem quer que esteja, né, tem esse Bitcoin no mundo, exatamente igual a essa unidade. Já o token... Oi? Um bom exemplo, né? A gente passou aí pela mudança do real, e a gente até hoje circula com 2 tipos de moeda que tem o mesmo valor. Tem a cédula antiga e a cédula nova. Todas as duas têm o mesmo valor. Se fosse um NFT, teriam valores diferentes. Teria valores diferentes, perfeito. Então, é isso. A ideia do NFT, então, é isso. É que você, no fundo, cada token, ele é especial. Ele é único. Né? Um token é único. Tá? Esse token é único. Então, toda vez que você tem um token único, né, essa criptomoeda, ela a gente chama de NFT. Ela não possui a propriedade de fungibilidade. Ela não em certo sentido, ela não é uma moeda. Tá? Não é uma moeda, né? Porque a propriedade usual de uma moeda é ser fungível. Né? No caso, ela não é uma moeda. Então, é um mundo agora, tá? É um mundo, só exemplo para que vocês tenham ideia. Né? Essa imagem aqui que eu coloquei aqui, tá? É uma NFT. Então, veja, NFT, no fundo, é token. Token é algo digital. Então, isso aqui, né, é um PDF, é um JPEG, né? É um arquivo digital. Tá? Um arquivo digital que você coloca lá no seu computador. Tá? E esse arquivo digital foi vendido recentemente num leilão por 69 milhões de dólares. Tá? Esse arquivo digital foi vendido por 69 milhões de dólares. Então, quando ele diz que é vendido, o que é que eu faço? Transferi, né, o token associado a essa imagem a uma pessoa. Então, essa pessoa comprou o token, ou seja, é uma chave, tá? É uma chave que ele tem que está ligada a essa imagem. Ele comprou por 69 milhões de dólares. Existem um chamado CryptoPunk, né, que são tokens criados, um dos primeiros tokens que foram criados, tipo NFT, e ele hoje, né, já tem tokens, uns bobagenzinhas dessa, né, um negócio que você faz e desenha lá no computador, né, e já tem deles que já estão sendo vendidos por mais de 5 milhões de dólares. Uma imagenzinha dessa por mais de 5 milhões de dólares. Hoje já tem até aluguel. Você agora já pode pegar o CryptoPunk, compra e você aluga para a pessoa. Já tem até bolsas de aluguel de tokens, né, de CryptoPunk, por aí. Então, veja que loucura, né? É uma loucura maior ainda. Não sei se vocês souberam, mas recentemente, aí, uns meses, um artista inglês aí, né, Banks,
Ele queimou uma obra, essa obra era a obra, né, real, do mundo real, era um quadro do mundo real. Ele queimou ao vivo, e aí, antes de ter queimado, ele tinha digitalizado ela, né? Tinha feito um PDF dela, um JPG dela, e aí, né, antes de ser destruída, ela valia $95 mil, o valor dela. E o token foi vendido por $382 mil. Né? Queimada, não teve mais, e ele vendeu, então, por $388 mil o PDF, né? Um PDF dessa imagem. Então, é uma loucura que a gente vive hoje. Oi. E tem um detalhe com relação aos NFTs, principalmente de obra de arte, né, André? As pessoas ficam se perguntando por que ela vai pagar tanto numa obra de arte digital se você pode ter uma cópia dela. Uma cópia, isso, perfeito. Mas as obras de arte normais, também, físicas também, né? Nada impede de eu ter uma cópia da Mona Lisa na minha parede, mas não é a Mona Lisa. Eu tenho aqui na minha parede a cópia da Mona Lisa. Mas não é ela, né? Exatamente. Então você, né, no fundo, são as justificativas, né, dessa loucura de você digitalizar uma obra. E aí isso está muito em moda. Você tem vários, no fundo, você tem agora vários sites, tá, que se aparelharam, né, para que você possa criar NFTs. Então você pode criar NFT de quem você quiser. Né? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para quem quiser criar NFT. Né? Primeiro, você tem os principais sites, um dos principais é esse aqui, o SuperVery, ele tem, inclusive, um token nativo. Então, normalmente é isso. Ó. Você entra lá no site e ele oferece lá, né, o artista oferece lá a sua arte e bota lá o valor que deseja comprar. Né? Então, sempre você vai ter agora, em vez de você ir numa galeria de arte, a galeria agora está no seu computador. E aí você pode comprar e vender NFTs aí pelo mundo, tá? Pelo mundo aqui. Então você vai ter coleções aí, você tem vários e vários sites. Um outro famoso ainda aqui, ó, entrou mercado, né? Eu entrei lá no mercado, tá aqui, ó, vários tipos de PDFs aqui, os JPGs aqui, tá? E ele bota o valor, tá? O valor aqui em cada um, e aí você vai lá e compra ou não, ou se você quer vender, você vende, e tem as informações a cada momento que você apertar aqui, você vai ver as informações sobre aquela obra de arte, tá certo? Aqui, um outro site muito usado, né, é o OpenSea. Ele tem também aqui vários tipos de NFTs, né, e aqui os preços dos NFTs e os donos do NFT. Né, e tem vários leilões também, né, diariamente leilões, e o tempo inteiro também você pode ter leilões aqui, oferece tanto tempo, e aí você vai comprando e vai vendendo. E tem muita gente, além de imaginar que está ganhando em criptomoeda, tem muito mais gente também aí ganhando e perdendo também em NFTs, né? Porque no fundo você está comprando algo que é um simples arquivo JPG. Um simples arquivo JPG. Mas, né, dentro desse mercado maluco, normalmente, nesse último ano, tem crescido bastante os valores dos quadros, né? E não só quadros, né? Você pode botar filmes, você pode botar o que você quiser aí, em termos de arquivos, e considerar um NFT. Eu trouxe aqui, ó, existe aqui no site, né? Você create aqui, ó, você pode criar a sua própria NFT. Se eu apertar aqui, você pode criar. E aí como é que você cria um NFT? Justamente, ó, você vem aqui, né, pega uma imagem, um vídeo, um áudio, pode ser também, né, um modelo, um JPG, PNG, um arquivozinho que você criou. Aí você vem, faz o upload e joga ele aqui, ó. Joga ele aqui. Aí bota o nome. Inclusive, ele pode ser, inclusive, um link externo. Tá? Você pode buscar ele através de um link externo. Botou a descrição, tá? Botou a descrição do que você está fazendo, né? Se tiver um nome de uma coleção, você bota, e aí você tem mais outras propriedades aqui, né? E tem outras coisas que tem associado a se você quer vender todo o seu NFT, ou se você quer, por exemplo, você pode ter o tempo todo você ganhar em cima de futuras vendas. Então, se você pode botar lá 10%, eu quero ganhar sempre.
né? E aí você vai estar ligado sempre àquele quadro, falo quadro, né? Aquela NFT, né? Sempre associada a algum ganho que você vai ter. Claro que quanto mais você botar que você vai ganhar, né? Menor vai ser a valorização do seu NFT. E existe, inclusive, né, a possibilidade de você escolher o seu blockchain. Né? O mais usado é o blockchain da Ethereum, mas a blockchain da Ethereum é muito caro. Então, na hora que você vai fazer, por exemplo, você vai criar a sua NFT, a própria Ethereum, a partir do momento que você criou ela, né, no fundo, você está usando a rede dela para colocar essas informações, né, no fundo, você está fazendo um certo contrato com a rede Ethereum, então você paga. Tá? Então, é onde ele vai ganhar e já vai tirar você, não é de graça, tá? Não é de graça, você já vai estar pagando a rede Ethereum para disponibilizar a sua NFT. Então, aí, a partir desse momento, você criou a sua NFT, é muito simples, botou aqui, criou e acabou. Ela vai puxar o seu dinheiro, né? E você vai criar a sua NFT e, a partir daí, agora, disponibilizar. Aí você vai botar em vários desses sites, né, de galerias de arte de NFT. Né? Muito legal. Tem já tem várias galerias aqui nacionais também associadas a isso. Né? Bom, e aí vem uma área muito interessante, que aí vem uma área que, inclusive, né, virou moda recentemente, mas uma moda que vai ser cada vez maior, é o que a gente chama de metaverso. Né? Metaverso, então, é o quê? É o mundo virtual. É você tentar replicar a realidade em dispositivos digitais. Né? E essa realidade aí virtual é o que a gente chama de metaverso. Né? Criar uma realidade paralela. E aí, nessa realidade paralela, você pode jogar, socializar, trabalhar, né? Vender e comprar. Né? Veja que você pode, então, criar mundos paralelos que não são aqueles mundos paralelos da física, né? Outros mundos. Não. Você pode ter mundos dentro da nossa rede. Né? Recentemente, o Fortnite é um jogo aí, a juventude adora esse jogo aí, né? E joga o dia todo. E é interessante que, recentemente, você teve apresentações musicais, né, dos artistas mais famosos que tem hoje no mundo, aí, Travis Scott, Marshmello, eu não conheço esse povo não, mas dizem que eles são altamente famosos, e David Guetta, né, isso todo mundo conhece, Ariana Grande. Então você tem aí um monte de gente aí que vai lá dentro, né, daqueles joguinhos que nossos filhos, nós mesmos, estamos jogando, e você tem shows ao vivo com apresentações musicais, né, dentro desses metaversos aí. É muito interessante essa loucura aí que está acontecendo no mundo. Né? E recentemente, agora, né, nesse mês passado, o Mark Zuckerberg, né, mudou o Facebook, inclusive, de nome. Né? Vai chamar agora de Meta, né, associado, e dizendo que agora a vida e o Facebook, não é mais o Facebook, né, vai virar agora, né, um foco total no metaverso. Então você tem aí, a gente está entrando numa área, num mundo aí completamente paralelo aí de vida, inclusive com mecanismos e com coisas ligadas, né, a trabalho, a recursos, a financiarização total disso tudo. Não é bobo. Né? O Mark Zuckerberg não é bobo, está fazendo isso, mas, né, por outro lado, o pessoal do blockchain está também brigando, né, contra ele, no sentido de que ele, quando está fazendo o metaverso dele, no fundo, ele está querendo fazer um metaverso centralizado. Né? Mas quando você tem lá o Fortnite, também. Mas existe também, né, várias situações em que o metaverso está ligado à blockchain, tem vários deles. Hoje, recente, a moda do último mês, e principalmente agora que o Mark Zuckerberg, esqueço sempre o nome dele, me atrapalho, se meteu nisso, aí agora, né, todas os blockchains ligados a metaverso estão estourando. Uma loucura total. E um dos mais antigos e interessantes é esse aqui, é o Decentraland. Se vocês entrarem nesse site aqui, é uma loucura. Entrem nesse site, vocês vão ver, é uma loucura. É um mundo completamente virtual. Você pode entrar nele, você pode comprar empresas, você pode comprar casas, você vende casas, tudo que existe no real, na realidade, se faz dentro de Decentraland. E aí você
Como é que você vai fazer isso? Monetariza isso com o Maná, que é um token dele. Tá? Eles criaram um token para você trabalhar dentro desse mundo. Então, você pode comprar, vender, pode investir, né? Você pode fazer shows, pode fazer o que você imaginar do ponto de vista do real dentro desse mundo aqui, descentralizado, né? Desse mundo em blockchain, inclusive, né? Ligado à blockchain. Então, vocês vejam, e existe isso aqui já há um bom tempo, já é um mundo de coisas que a gente nem imagina. Né? Eu soube que existem lugares em alguns países em que você tem gente, né, já contratando outras para trabalhar dentro desses mundos. Você tem galpões de pessoas trabalhando e as pessoas estão trabalhando dentro desses mundos para construir casas, para fazer empresas, para fazer shows, para fazer um monte de coisas, e aí você ganha recursos associados a isso. Então, veja que o mundo que a gente vive é muito pequeno para toda essa realidade que existe hoje na área de blockchain. E aí, para a gente fechar, como eu falei, é muita coisa, hoje vai demorar um pouco hoje a nossa reunião, mas tem muitas coisas interessantes. E para fechar, a gente pode pensar, né, em algumas coisas de educação descentralizadas. Eu até botei esse nome aí que não existe, né? Botei, obviamente, como todos os outros botam o D na frente, né? O DED aí, né? E a gente tirou, dentro desse sentido, é como usar a tecnologia blockchain para usar de ferramenta, né? Para assegurar integridade, assegurar confiabilidade, transparência na área educacional, né? Na área de educacional. Isso também já vem sendo feito em vários lugares. A gente pode já explorar, já existem várias coisas. Então, por exemplo, registros de diplomas, o MIT já está fazendo isso desde 2017. Você, em vez de ficar registrando diplomas dentro da sua própria instituição ou em outros lugares, vocês sabem que isso tem muita fraude. E quando você associa isso a um blockchain, acabou essa perspectiva. De novo, blockchain é um livro de registro imutável. E além disso, descentralizado. Então, quando você pode fazer isso e armazenar todos esses registros em um blockchain, e aí você vai estar, em certo sentido, garantindo, né, que você não vai ter mais fraudes e você vai poder agora ter uma nova forma, né, de apresentar esses registros e esses diplomas em termos de armazenamento. O MIT já está fazendo isso, né, que ele não é bobo. A gente não, né, a gente está longe disso. Armazenar arquivos, né, também a mesma história. Você pode armazenar currículos, registros, você pode estar armazenando. Em vez de usar um disco rígido local, que pode quebrar, pode danificar, pode dar problema, alguém vai lá e invadir, um hacker pode invadir, ou muitas vezes você usa em nuvem, né? Mas é caro para você fazer isso. Então, você pode ir lá, né, e fazer esse serviço associado a um blockchain. E, inclusive, já existe há muito tempo, né, uma moeda, um blockchain chamado Filecoin. Já é um dos principais aí, que você olhar lá ele já chegou a estar entre os 10 aí, né? Não sei se entre os 10, mas entre os principais criptomoedas. E o objetivo dela é exatamente isso, é criar um blockchain para que vocês possam colocar os seus arquivos de uma forma descentralizada. E aí, como é que você vai fazer isso, né, a partir de uma criptomoeda, né, embolsando criptomoeda. Tá? Uma outra opção, aulas e cursos, mesma coisa, você pode colocar lá as aulas, colocar os seus cursos dentro de sistemas de blockchain. Pode estar tudo lá, uma tarefa, você define uma tarefa, como você pega aqui, né, a gente tem um Classroom. Você pode ter um Classroom usando blockchain. Sem ter um dono, sem ter um Google por trás. Você pode ter um Classroom fazendo isso para a gente. Tá? Sem problema. Publicações também, guardar as publicações, fazer todo o processo de proteção de pirataria, de publicação, toda ligada à blockchain. Então, você tem aí um monte de coisa aí que a Universidade Federal de Sergipe, né, e todas as instituições aí do mundo na área educacional está buscando, né? E é o futuro, é uma das perspectivas e possibilidade grande de futuro, ligada, inclusive, à área de publicação. Né? Aí você entra na parte de recompensa. Né? Você
pode criar tokens de recompensa. O aluno, né, fez um paper, fez uma coisa, fez um trabalho, ele pode ganhar um token. E aí, daquele token pode servir, né, para pagar lanchonete, mensalidade, se a instituição educacional for privada. Então, você pode, inclusive, né, criar perspectivas de troca. Né? Sempre essa é a ideia do blockchain. É você não ter algo centralizado que vá simplesmente pegar todos os recursos. A ideia do blockchain é você, né, ser muito mais do que essa coisa do lucro. Né? A ideia do blockchain é você poder repartir. Né? A ideia como eu falei, desse movimento, né, do DeFi, o movimento de descentralizar, né, é o repartir. É a perspectiva de não deixar um dono, né, mas repartir tanto as tarefas como também, né, os ganhos. Transparência também é possível a partir de você tem um blockchain, você pode, né, criar, lembrar que ela cria uma lista e aí você pode, os boletins escolares estão lá, você pode, por exemplo, as contas de uma universidade pública estão lá no blockchain e aí você não pode chegar e depois dizer, olha, eu usei isso para aquele recurso, eu usei para outro, está lá explícito e muito claro, público para todo mundo. Né? Se você tem a chave, você sabe que aquela chave é daquela instituição de ensino, você vai poder ter total transparência sobre os gastos de uma instituição. E a partir daí também, né, se você tem transparência sobre os gastos, você também pode, né, lutar para que você também possa participar do processo de escolha para aqueles gastos, né? Tanto de gastos e questões ligadas à blockchain estão, né, muito abertas e tem muita coisa aí que a gente pode pensar e debater sobre esse assunto. Para a gente fechar o interessante aqui, eu botei 2 exemplos. Né? Existe uma plataforma aqui chamada Gilgamesh, que ela usava compartilhar conhecimento. Então, a ideia era você poder botar seus livros, botar seus autores, e aí você vai ganhando tokens, que ele chamava de GIL, né? Incentivados em você poder gerar produtos. Então, quanto mais produtos, livros, comprar livros, então você podia... É uma troca, no fundo, é um site, um token que tinha troca, né? Troca baseada na rede Ethereum, uma espécie de uma rede social onde você trocava conhecimento. Por incrível que pareça, só para dar um exemplo, esse site, eu fui lá recentemente, hoje, e descobri que esse site acabou. Esse pessoal transformou o site em outra coisa. Agora eles estão também no metaverso e criaram o metaverso, um joguinho, né, para que as pessoas pudessem entrar e viver dentro do jogo. Veja que a educação, o conhecimento nem sempre é o mais importante no mundo. Não deu ibope, não. Sempre, não deu ibope. Mas aí é que está. Né? Cabe a nós, né, enquanto criadores de nova tecnologia, a gente criar dessa perspectiva de fazer. Eu achei essa ideia belíssima, né, que desse compartilhamento de conhecimento. A gente pode fazer, dentro dessa perspectiva, né, pensar em fazer algo desse tipo. Porque na vida não é simplesmente estar ganhando lucros o tempo todo, né? Participar e isso é muito legal, né? A vida da gente enquanto professor, enquanto participante de uma universidade pública, né? É criar, por exemplo, esse tipo de compartilhamento de ambiente. Isso tem, por exemplo, a Sony, né? Há alguns anos já criou, inclusive em parceria com a IBM, as grandes empresas, já desenvolveu uma plataforma de blockchain para que as instituições possam fazer realizações acadêmicas. Tá? Então, a gente não está mais só no mundo, né? Já existem, inclusive, várias soluções já implementadas. E grandes empresas aí, veja, elas entram por quê? Porque elas sabem que há uma perspectiva, né, de descentralização. Então, elas querem estar um pouco antes, né, criar ainda processo de centralização. Então, a gente tem que buscar, né, expertise, buscar se especializar na área, porque vocês viram, né, em tudo que a gente falou hoje aqui, que existe um novo mundo que está aí, né, para ser construído. Né? Existe uma história nova, né, uma história que para se continuar, e ela tem que ser construída, né, ela pode ser construída por nós.
tá certo? Então, eu agradeço, então, aí esses 4 dias aí que vocês tiveram juntos comigo, e aí vai ficar disponível também tudo isso aí para ser visto aí no YouTube, e espero que, né, possa ter contribuído para desvendar um pouquinho as criptomoedas e as várias aplicações ligadas a essas criptomoedas. Tá certo? Agradeço bastante aí a todas e todos que estiveram aí nesse tempo aí comigo. Obrigado. Vamos a... Bom, André, show, cara, show. A apresentação foi muito legal. Eu acho que você trouxe uma discussão para... Né, uma discussão para foco, que é uma discussão que é interessante, e como você bem colocou agora no final, né, a gente tem aí a educação perdendo espaço para jogos, né? Então, isso daí é porque a gente não se movimenta, né? E você traz essa realidade para dentro do nosso meio, e é uma realidade que ela está associada a uma outra realidade, que é a realidade financeira, né, de cada um, porque você não consegue desgrudar uma coisa da outra. Né? Uma coisa está muito ligada na outra. E aí, dentro seus 2 últimos slides, né? Eu não sei se você já viu que existem alguns jogos, né, que tem o token de domínio e tem o token de premiação, né, que a pessoa ganha, que é um token de menor valor, né, o token de domínio. Pronto, a Axie Infinity que você falou, ela tem a SLP, né? A SLP é o token de premiação, que é muito mais barato, né? 7 centavos de dólar, 8 centavos de dólar, enquanto que a Axie está por $150. Isso, né? Isso, perfeito. E aí eu fico pensando se não já passou da hora, né? E talvez esse alerta aí que você colocou seja o start, né? A gente tem pessoas aí envolvidas na administração, você já esteve por lá, né? Espero que volte. O Roberto, né, ainda está muito envolvido. Então, quando eu vejo o pessoal falando em patentes, né, patentes que a maioria das pessoas não vê, né, a maioria das empresas não ficam sabendo, né, e aquilo ali fica sucateado, jogado, até que depois de muitos anos, ou você abre uma startup para fazer a patente andar, ou ela se perde. Né? Então, por que não a gente usar... Hoje a gente pede financiamento para fazer pesquisa junto ao governo, né, que está uma vergonha. Então, por que não tokenizar essas pesquisas, dando direito àqueles que investiram nelas, né, com esses tokens de dominância, né, e você ter tokens aí de menor valor para poder você, por exemplo, repassar para a instituição, para investimentos na própria instituição, no ensino, na educação. Uma vez que a pesquisa ela salta à frente, porque ela dá um produto, né? Quando você tem uma patente, você tem um produto ali para negociar, né? Então, isso daí talvez entre no ramo empresarial mais facilmente do que a própria educação. Né? Então, a gente poderia ter um token de governança aí, que seria o investimento no produto da pesquisa, e um token, né, de menos valor, mas que gerasse a partir da pesquisa para ser repassado para que a instituição crescesse. Né? Então, bem dentro seus 2 últimos slides aí. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos pensar nisso, vamos imaginar, vamos tocar isso para frente. Né? Vamos tocar isso para frente, porque é isso aí. Né? Eu vejo também o futuro dentro dessa perspectiva que você está falando. De termos de financiamento, de pesquisa, é uma grande opção de se usar e de ter essa perspectiva de financiamento, né? Independente, de novo, descentralizado, né? Independente das questões governamentais. Descentralizado e ainda tem um outro fator, né? Quem investiu tem o token na mão. Isso. Então, se aquilo ali estourar, isso. Então ele já ganhou, ele não precisa que a pesquisa seja vendida. Isso. Não, né? Ele já vai ganhando, então é mais fácil de investir assim. Exatamente. Ele pode, antes mesmo, já pode trocar, né? Chegar amanhã, exatamente. Já vender e trocar.